Galera, ainda bem que estava 3-0, viu? O Flamengo vencia com tranquilidade o Santos e, de repente, com as modificações que o Felipe Luiz fez no final da segunda etapa, no final do jogo já, né? Com a entrada do Matias Vinha, que entrou muito mal. Vou falar sobre isso. Os gols saíram em cima do lado dele, né? Houve também uma falhinha do Rossi ali no segundo gol do Santos. Cara, o Flamengo vencia com tranquilidade e, de repente, o Santos vai no final do jogo em 2, 3 minutos e faz 2 gols. Cara, que apagão que deu no Flamengo. Ainda bem que estava 3-0. Se não, meus amigos, a vaca tinha ido pro brejo, não é mesmo? Bem, temos aqui esse corte do programa Sport Center pós-jogo. Flamengo 3, Santos 2. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar do nosso Mengão, da vitória do Flamengo, que mereceu a vitória, né, cara? Foi muito superior ao time do Santos, apesar dos vacilos aí do final do segundo tempo, não é mesmo? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. 3-2, porque parecia que seria um 3-0. E esses 2 gols foi depois que o Neymar saiu. O Neymar jogou mais do que os 45 minutos que estavam planejados para ele. Vai até o final, sai meio bravo. Vamos falar muito sobre o Neymar também. Fala, Breiler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, prof, boa noite pro fã de esportes. Neymar sai sem motivos para reclamar, falaremos mais sobre isso. E o Flamengo, até apesar de lamentar os 2 gols sofridos no final, foi um jogo, principalmente no segundo tempo, de muito controle e de muita prevalência do Flamengo. Então, não dá para também um torcedor rubro-negro se apegar a uma lamentação, né? Falhas novamente defensivas e apagar o jogo que o Flamengo fez. Sim. O Flamengo fez um jogo até para golear o Santos, por ter vencido por um placar mais tranquilo, porque foi bastante superior. Pois é. Deixa eu dar boa noite pro Zinho também, que está conosco neste Sport Center. E vamos falar muito de Flamengo e Santos. Fala, Zinho, tudo bem? Abençoadozinho conosco neste domingo. E aí? Tudo bem, Marcela? Que satisfação estar com você e com essa dupla aí maravilhosa. E se eu tenho um ataque desse aí, Breiler Pires e Celso Zelt, eu fico tranquilo só para deixar eles na cara do gol. Fica fácil jogar. É sozinho assim, viu, Teto? Também, com fã de esporte. Olha, a gente vai falar muito do jogo, Marcela, mas tinha um lema, né, quando eu era atleta, a gente falava no vestiário, né, pós ou antes do jogo, até antes do jogo falava-se muito, gente, fica atento, não acha que já está decidido, fica ligado, só termina quando o juiz apitar. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase também, mas isso era dito muito dentro do vestiário. E, assim, o Flamengo com 3-0, me pareceu assim, já tá ganho, né? Acabou. Galera, gol do Mirassol. Sei que está muito cedo ainda para comemorar, mas é gol do Mirassol, né, cara? Vamos secar. Já conquistamos o resultado. Felipe Luiz fez várias mudanças, descaracterizou a parte ofensiva e o meio, né? Saiu os 2 volantes, estava dando sustentação, a gente vai falar sobre isso. E o Santos, com as mexidas, aí sim cresce no jogo. E aí consegue fazer 2 gols e fica aquela coisa do sufoco no final do jogo, né? E termina 3-2, mas com um Santos que lutou até o final. É verdade, é um Santos que luta até o final, que começa a apresentar um melhor futebol, apesar de ser um Santos que não consegue vencer as suas partidas. Um Santos que também enfrentou Palmeiras e Flamengo, depois tem Palmeiras de novo. Ou seja, é uma tabela muito difícil, mas para um Santos que começa a apresentar uma melhora. Professor, qual foi a diferença do Santos que consegue fazer esses 2 gols no finalzinho da partida para o Santos do primeiro tempo? Que parecia que, deixa eu ver aqui se eu consigo administrar essa partida no 0-0. Que seria um ótimo resultado para o Santos. Depois que o Flamengo consegue marcar, aí não tem jeito, o Santos precisa sair. Mas melhora muito quando consegue fazer esses 2 gols no finalzinho. É mais pelo Flamengo ou é pelas mexidas do Vojvoda? Eu acho que foi muito pela necessidade, né, Marcelo? O Santos não tinha outro caminho a seguir. O Santos começa até com um meio-campo cheio de volantes. Volantes até alguns que sabem sair jogando, mas volantes. Então eu também faria isso, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu não iria com o peito aberto e o coração cheio de amor para dar. E, não coincidentemente, o Zinho falou sobre as mexidas. Se a gente vê os 2 gols do Santos, todos os jogadores que participam dos 2 gols do Santos são os jogadores que entram depois. Não só os autores dos gols, o Bom Tempo e o Lautaro, mas o Robinho Júnior,
todos os jogadores que participam desses lances são aqueles jogadores mais frescos no momento do jogo, que, como bem lembrou o Zinho, o velho guerreiro Chacrinha, viu, Zinho, dizia que o programa só acaba quando termina. E o jogo também só acaba quando termina. O Flamengo deu muito milho para um bode muito necessitado, que é o atual Santos. O Santos está na zona do rebaixamento, embora com um jogo a menos, mas esse jogo é com o Palmeiras de novo. Então, foi uma ordem natural no fim desse jogo, eu acho que mais pela necessidade santista. Tá aí, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, os gols de Flamengo, o que é o passe do Arrascaeta no segundo gol do Flamengo. É uma coisa, pro gol do Carrascal, uma coisa absurda. Absurdo. E vamos falar muito do Arrascaeta agora também com o seu contrato renovado. Ozinho, você falou que um Flamengo que relaxa nesse segundo tempo e acaba sofrendo esses 2 gols. É mais pelo relaxamento do Flamengo ou o Santos consegue apresentar, sim, melhora no futebol com as mudanças do Vojvoda? Não, o Santos melhora, Marcela, mas muito pela necessidade e o desespero. Já está perdendo 3-0, né? Então, se larga mais, sai mais para o jogo, abandona um pouco só a parte defensiva. O primeiro tempo ficou muito assim, né? O 4-5-1. Porque ficava o Neymar lá na frente, voltava o Guilherme pelo lado esquerdo, o Barreal pelo lado direito, juntava com os 3 volantes e a linha de 4 defensores, 4-5-1. O esquema de jogo foi para deixar o Neymar livre na frente, para jogar só quando tivesse a bola. Até pela condição física dele, ele não tem mais condições de vir, recompor, ajudar na marcação. Então montou-se um esquema para aproveitar a qualidade técnica dele. Então o Santos ficou muito atrás. E brigou, lutou, dificultou para o Flamengo até quando deu. O Flamengo estava com dificuldade para entrar na linha de ataque ali, para furar a boa marcação do Santos. Que é pouco exaltado até pela torcida, pela imprensa. Para mim é o melhor zagueiro. Ele não é o melhor tecnicamente do Flamengo. O Léo Ortiz, para mim, é até tecnicamente melhor. O Danilo também tem uma carreira muito maior, mas de rendimento no Flamengo, durante toda a temporada, de regularidade, o Léo Ortiz o Léo Pereira é o melhor. Não é só porque ele fez o gol, não. É porque ele joga a maioria dos jogos e ele mantém uma regularidade e não é muito falado. Quem é convocado para a seleção é o Léo Ortiz e o Danilo. Mas por merecimento, ele para mim está jogando melhor, mantendo uma regularidade maior do que os outros 2. E ele foi responsável de fazer o gol e dar certa tranquilidade para o Flamengo no primeiro tempo, que foi complicado para furar a marcação. O segundo tempo, o Santos tem que sair um pouquinho mais, e aí você falou. Passa a bola pelo pé do cara que vive uma grande fase, que é o Arrascaeta, com um contrato renovado, que foi homenageado no início do jogo, que a esposa foi lá no campo, que está grávida do seu primeiro filho. Então ele, totalmente identificado com o Flamengo, está jogando muito, é artilheiro, né, briga pela artilharia do campeonato e dá um passe, que é a característica dele, o armador, o organizador, o cara que dá assistência. O Arrascaeta, brilhante o passe dele para o Carrascal, mas quando o Flamengo faz esse 3-0 com o Bruno Henrique, começa muitas mudanças, até para poupar, para controlar a minutagem, descaracteriza. Eu não acho que foi relaxamento, a gente está vendo aí os números do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo, com muitas mudanças, descaracterizou um pouco o time e aí o Santos cresceu com as mudanças, melhorou o Santos. O Neymar saiu de bico, mas assim, o Santos até deu uma melhorada e conseguiu criar mais. Pois é, sem o Neymar, o Santos foi melhor. Bom, temos aí os números do Arrascaeta, né? 17 gols, 3 assistências. Neymar saiu do time, o Santos melhorou, cara. Impressionante. 59 chances criadas e 2 vitórias garantidas com um gol, assistência do jogador. Olha o ranking dele no Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele é o 5º com chances criadas, mas nos outros itens ele é o primeiro e deu uma super assistência no jogo de hoje. Vamos falar mais sobre o Arrascaeta daqui a pouquinho, que renovou seu contrato até 2028, podendo ser até 2029, tá? Vamos pro Maracanã, vamos conversar com o Rafael Marques. Já converso com você também, Breiler, para você falar mais sobre essa partida. Mas o Rafa está em loco, está no local do jogo. Vai contar pra gente como a torcida reagiu, principalmente depois desses 2 gols do Santos ali no finalzinho, Rafa. E o Rafa daqui a pouco traz pra gente também as entrevistas.
Tudo bem, Xará? Boa noite para você, boa noite ao Breler, ao Tetrazinho, ao professor Celso, ao fã de esporte conectado com a gente. Pois é, né? Aquela história, precisava disso? É o que o torcedor do Flamengo se pergunta nesse momento aqui no Maracanã. 3-0 bem encaminhado, vitória tranquila, com sabor de goleada, porque se 4-1 é goleada, 3-0 também é. Tava tudo caminhando bem, eis que o Santos, em 2 estocadas, faz 2 gols, e aí a arbitragem aponta 8 minutos de acréscimo. O Santos teve 6 minutos e meio para jogar e tentar empatar um jogo dado como perdido. E o futebol é tão curioso, né? Até porque tivemos hoje um duelo à parte entre os 2 camisas 10, um candidato franco favorito a craque do campeonato, que é o Arrascaeta, e outro jogador estelar, galáctico, que é o Neymar. Enquanto os 2 estiveram em campo, foi 3-0 para o Flamengo. Quando os 2 não estavam em campo, foi 2-0 para o Santos. Placar final, 3-2 aqui no Maracanã para um público de 69.612 torcedores. Já falaram sobre o Neymar, que saiu com cara de pouquíssimos amigos. Ele jogou até um tempo superior ao que se imaginava que ele pudesse jogar, e no primeiro tempo foi dele a responsabilidade para os bons ataques que o Santos desenvolveu, numa cabeçada e também numa cobrança de falta pelo lado esquerdo. O Arrascaeta deu assistência para o gol do Carrascal, a Marcelo já fez referência a esse lance, e tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Sport, jogo remarcado aí para ser disputado no próximo fim de semana, é desfalque certo no time do Flamengo, mas estaremos na data FIFA, o Flamengo tem justamente a questão do elenco para poder suprir essas ausências. Enfim, o Flamengo chega a 68 pontos, novamente igual ao Palmeiras. O Santos se mantém dentro do Z4 com 33 pontos. Estou à disposição, daqui a pouco volto com as entrevistas, a zona mista, todo o pós-jogo de uma vitória que parecia encaminhada, acabou acontecendo, mas foi no sufoco, viu, Marcela? Tá certo, Rafa. Bom, já que todo mundo tá seguindo o caminho, eu acho que esse é o caminho que você vai fazer também. Todo mundo saiu ali de trás. Imagino que tenha aberto ali os portões da zona mista, não, da sala de imprensa, e o Rafa daqui a pouco traz as entrevistas dos treinadores pra gente. Algum motivo tem, daqui a pouco todo ter sumido de uma vez, né, Marcelo? Bom, a gente tá acostumado, né? Abriu sala de imprensa, sala de coletivo. O motivo a gente sabe qual é. Breler, queria que você falasse sobre... Estavam esperando o Rafa para terminar de falar. É isso. É, que foi justamente no momento que ele para, a turma, tchau. Dá boa noite, aí todo mundo sai. Pô, tem moral. Assessoria esperando assim, Rafa, tem como você acabar o seu link pra gente, né, começar a nossa entrevista coletiva por aqui? Rafa acabou e vai começar daqui a pouco, mostramos pra vocês. Breler, queria que você falasse, que você desse seu parecer de como você viu esse Flamengo hoje. Um Flamengo que sai maior pro Campeonato Brasileiro, inclusive pro restante da temporada, também pra final de Libertadores, já pensando em todas as experiências até a final da Conmebol Libertadores, ou o torcedor e talvez o Filipe Luís fique com aquele sinal alerta pelo que aconteceu nos últimos minutos? Não, um sinal de alerta, mas pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, que é o Flamengo sofrendo alguns gols bobos, gols por falhas. Os 2 gols hoje eu vejo como falhas de desconcentração. O Zinho foi muito bem ao pontuar, né, que há ali aquele relaxamento do time que acha que o jogo está ganho. Então, isso daí é algo a ser trabalhado pelo Filipe Luís. Mas do ponto de vista do jogo, é preciso ressaltar que o Santos teve uma postura melhor. O Santos endureceu ali no primeiro tempo, fez um jogo bem parelho, tentando competir mais com o Flamengo no meio-campo, tentando acionar mais o Neymar. Então, apesar desse primeiro tempo mais difícil, ainda assim o Flamengo foi superior, acabou sendo mais contundente também, mais efetivo. E no segundo tempo, e isso tem acontecido também recentemente nos jogos do Santos, quando o adversário, que é mais qualificado, sobe um pouquinho a rotação, e foi o que o Flamengo fez, se ajustou mais e aumentou a intensidade. Ali o Flamengo controlou totalmente, foi um segundo tempo muito soberano, um segundo tempo que tem pênalti perdido, o Flamengo poderia ter feito mais. O segundo gol mostra um estudo do Filipe Luís no que faz o Santos, porque o Santos tomou 2 gols de contra-ataque contra o Palmeiras, dando muito espaço para os atacantes. A enfiada de bola acelerando do Arrascaeta para achar o Carrascal nas costas da defesa é certamente de um técnico que observou bem essa fragilidade do Santos do Vojvoda. E, no mais, foi um jogo em que, se a gente não tem esse contexto meio caótico do final, o Flamengo venceria com alguma tranquilidade e o torcedor não teria esses asteriscos para colocar. Mas vejo que é isso, depois de uma semana até com alguma turbulência, aumentando o questionamento totalmente desproporcional ao Filipe Luís, eu vejo que é uma vitória fundamental e o papel do Flamengo é esse aí,
ser uma pedra no calcanhar do Palmeiras até o fim do campeonato, incomodar. Tem uma vitória a menos ainda, não dá para alcançar a liderança nessa rodada, independentemente do resultado do Palmeiras, mas fez o que tinha de fazer. Contra o Sport, praticamente rebaixado, vai ser obrigação também do Flamengo ganhar o jogo. E agora, nessa reta final de temporada, já pensando em final da Libertadores, importa mais os fins do que os meios. E hoje o Flamengo, apesar de ter oscilado, apesar de ter sofrido esses 2 gols no final, para mim teve uma atuação bastante aceitável e até com a festa do seu torcedor, né? Uma festa bonita no Maracanã pelos 130 anos do Flamengo, uma vitória muito justa e merecida. Professor, o Arrascaeta que dá um passe lindo, realmente é algo de cinema, existe passe de placa? De placa, algo incrível. Ele tem jogado muito bem, ele perde o pênalti, mas ele tem muito crédito, né? Ele jogou tanto hoje, mas tanto. Daqui a pouco ninguém vai lembrar que desse jogo ele perdeu um pênalti e um gol feito no primeiro tempo, uma jogada do Bruno Henrique. Aquele irritado. Aquilo é muito raro, eu até comentei com meu filho Daniel, que estava assistindo junto comigo. Eu falei, é muito raro o Arrasca pegar mal na bola como pegou, que ele quase pega a cabeça do Bruno Henrique, que estava ali na linha de fundo, né? Jogou muito, tá sobrando. É um jogador, a gente comentava aqui, o Rafa comentava que ele já não estava mais em campo e tinha que não estar mesmo, um jogador que precisa ser dosado nesse atual momento do futebol brasileiro. E nessa semana da renovação é mais do que uma renovação, né? É uma perspectiva que, se tudo correr como parece que vai continuar correndo, do ponto de vista do Flamengo e do jogador, é um ídolo que muito provavelmente encerrará a sua carreira com a camisa do Flamengo. Isso é muito importante e raro nos dias de hoje. O Flamengo agora há pouco abriu mão, por uma série de motivos, de um grande ídolo que era o Gabigol. Isso, pelo andar da carruagem, não deve se repetir com a Arrascaeta. E a lamentar que o pênalti que ele perdeu poderia ter lhe dado ali uma cereja no bolo, seria um gol para ele se isolar na artilharia desse Campeonato Brasileiro. Que pena, né, cara? Lamentei demais esse gol perdido aí de pênalti pelo Arrascaeta. Mas fazer o quê, né? O cara joga muito e jogou muito no jogo. No qual ele tá jogando demais, Marcelo. Demais. Ele tem crédito para muito mais do que perder um pênalti. Pois é, essa coisa do vive noites e altos e baixos, muito mais alto do que baixo, né? Não dá nem para falar altos e baixos do Arrascaeta hoje. O filho dele vai ser Milano, o nome. Ele hoje ganhou, inclusive, uma camiseta, um barizinho, né? É o primeiro filho do Arrascaeta e quando ele recebe essa homenagem pela renovação de contrato, ele também fala qual vai ser o nome do filho. A esposa dele está esperando o primeiro filho, Milano. Vive dias completos, né, Marcela? Tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Hoje foi a 200ª participação em gols. Ele tem mais assistências do que gols. Né? 105-95, se a minha cabeça de jornalista não estiver errada na conta dos usos. O 95 com certeza, porque eu olhei agora. Então são 105 assistências, tá? Tá certo, então 95 gols. O maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, é muito. E aí ele pode completar esses 10 anos, né? Ele chega em 2019, fica até 2028, mas dependendo de metas, ele pode chegar até 2029 com a camisa do Flamengo. Ele é muito grande, ele é gigante, ele realmente já é ídolo do Flamengo, Brego. Ídolo total, um dos maiores até. Eu diria que o Arrascaeta, né, quando se discutir a geração do Flamengo, que empilhou títulos, que ganhou 2 Libertadores por enquanto, que ganhou 2 campeonatos brasileiros, o Arrascaeta, certamente, para alguns torcedores, pode até ser o maior deles, né? Porque o Gabigol já saiu, tem Bruno Henrique, que é um capitão, que é um jogador muito identificado com a torcida, mas se a gente olhar em termos de fantasia, de mágica com a bola, o Arrascaeta marca mais. Então, não só por ser estrangeiro, mas também por ter deixado essa marca, né, de ser o camisa 10 dessa geração, o Arrascaeta, de fato, é um jogador não só muito querido, mas muito simbólico também. E hoje, né, apesar dessas falhas na hora da definição, o passe que ele dá é definidor, porque aumenta a vantagem do Flamengo. Numa jogada em que alguns jogadores, o Zinho sabe muito bem disso, né? Para acelerar esse passe de primeira como ele acelera, tem muita gente ali que não consegue, nem tenta porque não tem esse recurso. Então o Filipe Luís sabe que com um jogador desse nas mãos, tem recurso para fazer esse tipo de jogada, explorar como explorou as costas da defesa do Santos, muito exposta, e hoje o Flamengo
tem usado melhor o Arrascaeta, né? O Arrascaeta mais próximo do gol, o Arrascaeta mais artilheiro. Então, se a gente pegar desses jogadores, né, da geração histórica do Flamengo, o Arrascaeta talvez tenha sido o que mais evoluiu, porque ele passou a ser um jogador mais letal, um jogador cada vez mais magistral, que cadencia no meio-campo e acelera quando necessário, e ao mesmo tempo cada vez mais essencial ao Flamengo pela liderança que tem. O melhor momento físico. O Flamengo, né, sofreu com esses problemas. A final mesmo, né, a primeira final entre Palmeiras e Flamengo, em 2021, ele não chegou inteiro, ele não chegou bem para aquela decisão. Ele se recuperou durante alguns dias para jogar a final e, nitidamente, fisicamente, ele estava abaixo. E o Flamengo, ao longo das temporadas, em outras retas finais de campeonato, sofria com isso, principalmente o Arrascaeta, que, de todos os atletas que foram falados, nesses 5 anos, vamos colocar aí, estou colocando muito de 2019 para cá, não tem um substituto. A gente fala que para o Gabigol teve, porque o Pedro chegou, para o Bruno Henrique tem, chegou Cebolinha, chegou Samuel Lino, chegou Michael. Para todas as funções tem um substituto. O Flamengo tem, é o melhor elenco do futebol sul-americano. Então, para todas as posições, quando um jogador está ausente, o Léo Ortiz não jogou o Danilo ao lado do Léo Pereira. Não jogou o Alexandre, jogou o Ayrton Lucas e ainda tem o Vinha. Não foi o Royal, foi o Varela. Mas o Vinha tá péssimo, né, cara? Ele entrou ali faltando alguns minutos para terminar o jogo. O primeiro gol sai em cima dele e o segundo, ele tava no lance. Eu sei que o Rossi falhou no segundo gol, mas ele tava ali também, né, cara? Poderia ter ajudado um pouco mais, né? Para todas as posições. Mas quando o Arrascaeta não está bem para jogar o jogo, tem que se buscar uma solução tática, tem que mexer no sistema, tem que improvisar algum jogador, é o Luiz Araújo ali, é o Plata por ali, ou não, adianta um pouquinho o Saúl, inventa alguma coisa para tentar buscar uma solução e assim mesmo não consegue. Então ele, para mim, é o grande jogador de um elenco farto, de vários craques, o melhor elenco. Se esse é o melhor elenco do futebol sul-americano, e eu acho que você não tem um substituto para o camisa 10, para ver o potencial que ele tem, o jogador que ele é. E, para mim, como atleta, a minha carreira que eu tive, ele tem uma outra parte que eu acho que é fundamental. É um cara de grupo, é um cara que joga para o time. Ele não está preocupado se ele vai ser o artilheiro, ele porque ele tem qualidade. Ele dá assistência porque é a função dele. Mas você vê ele, o comportamento, o dia a dia, você não vê falar fora do campo de problemas, como você vê com vários outros atletas. O Gabigol mesmo saiu por problemas, fora do campo do que dentro de campo. Os problemas de fora de campo do Gabigol refletiram no campo, e aí os jogadores que chegaram passaram por cima dele, ele perdeu a vaga, perdeu a condição, a diretoria não quis mais renovar. Galera, o Flamengo não pode fazer isso com a gente, cara. Fazer a gente sofrer assim no final do jogo. Cara, inacreditável, né? O Flamengo dominou o jogo inteiro. O Flamengo foi, assim, dominante no jogo. Faz 3-0 com tranquilidade. Poderia ter feito 4. Pena que o Arrascaeta cobrou o pênalti e a bola bate na trave, né, cara? Ele tirou demais o goleiro, né? Eu sei que ele quis... bateu no cantinho, tirou demais, poderia ter sido até 4 ou 5 gols nesse jogo aí. O Bruno Henrique também perdeu um gol ali logo em seguida, né? Mas o importante, galera, foi os 3 pontos. Eu sei que eu sofri, eu sei que você sofreu. Flamengo não precisava passar por esse sufoco no final do jogo, né? Tomar 2 gols do Santos no finalzinho do jogo, que... o juiz deu 8 minutos de acréscimos e teve mesmo que dar, né? Porque teve lesão, teve jogador saindo lesionado e parou demais o jogo, né? Nem estou reclamando do tempo de acréscimos, mas a gente sofreu demais nesses minutos finais, galera. O Flamengo conquistou esses 3 pontos aí no sufoco. Vamos ver aqui o ranking de atuações do jogo, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês atuações do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta são os melhores em vitórias.
O Rossi teve uma nota de 5.3, o Varela 5.9, o Danilo 5.6, o Léo Pereira 7.8, o Ayrton Lucas 5.5, o Vinha 4.8, o Eric Pulgar 7.0, o Everton Araújo 3.9, o De La Cruz 6.0, Saul 5.6, Arrascaeta 7.9, Michael 5.1, eu gostei da entrada do Michael. O Carrascal 7.3, Luiz Araújo 5.3, Bruno Henrique 8.0, Samuel Lino 7.0, Everton Cebolinha 6.0. Gostei também da entrada do Cebolinha, só não gostei da entrada do Vinha. Felipe Luiz 6.7. Deixa eu ver aqui a nota do Vinha, cara, eu vi aqui e já esqueci. Vinha 4.8, foi bem mal, né, o Vinha, né? Bem mal. Cara, é o seguinte, estou acompanhando aqui o jogo de Mirassol e Palmeiras, saiu um gol do Palmeiras, deixa eu ver se tem alguma irregularidade no gol do Palmeiras ou não. Estou aqui acompanhando, parece que teve uma falta em cima do goleiro, deixa eu ver, deixa eu deixar paradinho aqui. Enquanto isso a gente vai batendo aquele papo, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Palmeiras cobrou escanteio. Teve uma falta em cima do goleiro e depois alguém fez um gol de bicicleta. E eu acho que o gol foi anulado. Espera aí que eu tô vendo. Tá ao vivo. E se anular o gol do Palmeiras, bom pra gente, né, cara? Meu, se o Palmeiras perdesse o jogo... Ué, deram o gol? Deram o gol? Eita. Nossa, cara. Deixa eu pausar aqui e já eu volto. Deram o gol. Varmeiras operando. Pra mim foi falta. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações. Fui.